Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? E vamos lá hoje então, continuando com o nosso estudo, né, com a nossa reflexão de sabedoria. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 de sabedoria. O capítulo 6 é muito bonito, né? Ele vai mostrar para nós como que devem ser os governantes, como devem ser aqueles que governam o povo e aqueles que têm governo também de si, porque se nós somos filhos de Deus, nós temos que governar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, temos que governar a nossa vida, temos que governar a nossa casa, temos que governar o nosso trabalho, aonde a gente estiver, a gente tem que governar, né? Então aqui ele vai falar sobre a responsabilidade dos governantes, todos aqueles que são governantes. Todos nós temos que ser governantes porque nós somos filhos. Mas existem aqueles que são governantes que governam uma nação, por exemplo, e que hoje nós temos alguém que governa, mas amanhã pode ser você, pode ser eu, né? Que estaremos lá governando. E nós temos que governar para Deus, né? Como nós já estivéssemos vivendo aqui o reino de Jesus, né? Porque é aqui que nós começamos a treinar para viver um governo eterno depois. Então nós temos que governar aqui, não governar para o mundo, mas governar um governo verdadeiro, né? Um governo para Deus, um verdadeiro governo de Deus. Então, olha, versículo 1, vamos lá? Escutem, reis, e procurem compreender. Aprendam, governantes de toda a terra. Preste atenção, vocês que dominam os povos e estão orgulhosos pelo grande número de súditos. O poder de vocês vem do Senhor. O domínio vem do Altíssimo. E a gente sabe que aquele que quer dominar, aquele que quer governar, é aquele que tem que ser o menor e servir. Esse é o verdadeiro governo de Deus. Então, o poder de vocês vem do Senhor. O domínio vem do Altíssimo. E esse domínio do Altíssimo é aquele domínio que Jesus disse, né? Lavou os pés de todos os apóstolos. Ou seja, é aquele que quem quer ser o maior tem que servir. Ele examinará, continuando, ele examinará as obras que vocês praticam, que vocês praticarem, e sondará as intenções que vocês têm. No entanto, apesar de serem ministro do reino dele, vocês não julgaram com retidão, não observaram a lei, nem procederam conforme a vontade de Deus. Então aqui ele está dizendo para alguém que já está governando e que não está fazendo a vontade de Deus, bem como aqueles que vão governar e que vocês precisam estar na retidão e governar na observância da lei. Aqui ele está falando, né, como se fosse como se fosse não, né? Ele está falando para um governo que provavelmente está, como que eu vou dizer? Não está governando de acordo com a vontade de Deus e está submetendo ao povo duros fardos, né? Não deixa eles viverem a verdadeira religião deles, adorar o verdadeiro Deus. Então eles estão na contramão, esses governantes estão na contramão do reino que Deus quer e do verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro, né, domínio de Deus, porque o domínio vem do Altíssimo. Então eles não estão de acordo com a vontade de Deus governando o povo. Tanto é que a gente viu lá, né, que esse povo aqui da sabedoria, eles estavam vivendo, né, em Alexandria, e eles estavam vivendo, perdendo a sua identidade. Por quê? Porque o governo que estava, com certeza, né, eles não estavam deixando eles viver o propósito deles, ou seja, de adorar o verdadeiro Deus. E eles tinham que, eles acabavam que, para não ficar humilhado e maltratado, eles acabavam seguindo a idolatria, né? Acabavam fazendo idolatria, ou seja, não cultuando o Deus verdadeiro, para que eles não fossem mal vistos. Então aqui tá como se fosse, né, algum profeta, né, falando, né? A pessoa que escreve sabedoria, né?
Ele está como colocando aqui como se fosse um aviso, olha, vocês não estão observando a lei, vocês não estão procedendo conforme a vontade de Deus. Então aí no versículo 5 ele fala assim, ó, por isso ele cairá sobre vocês de modo repentino e terrível. Ele, Deus. Porque um julgamento implacável se realiza contra aqueles que ocupam altos cargos. Veja. Quanto maior é a sua responsabilidade, quanto mais dado... Lembra que tem uma passagem que fala, Jesus fala, né? Quanto mais será dado, mais será cobrado. Então, quanto mais cargo alto você tem, mais será cobrado de você viver na justiça, viver dentro do projeto de Deus. Então, quanto mais você tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem, será tirado. Então, a nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus, filhos verdadeiros, filhos governantes. Então, é muito forte a identidade nossa. Então, cada vez que você tem uma responsabilidade, quanto mais você exerce a sua responsabilidade, quanto mais responsável você fica, mais Deus vai atribuir a você. E se você não tem, até o que tem talvez será tirado. Por quê? Porque você não deu conta. Lembra daquele da parábola dos talentos? Que o fazendeiro dá 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Aquele que recebeu um, ele simplesmente enterrou. Então ele não usou, não usufruiu, ele não fez com que produzisse um talento dele. Ele não desenvolveu, ele não prosperou. Ele não fez com que o talento dele multiplicasse. Então, veja, aqui nós teremos, né, um juízo final, né, de tudo aquilo que a gente fez aqui na Terra, de tudo aquilo que a gente usou e o que nós fizemos, né, com o talento que Deus deu para nós, o que nós fizemos com os talentos e com o mundo que ele deu para nós. Ele fez o mundo lá, e lá em Gênesis ele fala, dominar e submeter a terra, né? Plante a terra de vocês. O que você está fazendo para que você possa viver uma justiça, para que você possa viver o verdadeiro propósito que Deus deu para você, a sua verdadeira identidade de filhos, de governantes, né? De reis que nós somos, filhos de Deus. A nossa identidade é filhos e filhas de Deus. O que nós estamos fazendo enquanto filhos e filhas de Deus? Nós estamos multiplicando nossos talentos ou nós estamos enterrando nossos talentos? Deixando os outros fazerem, né? Eu sei, Senhor, que o Senhor planta, colhe onde não planta, eu fiquei com medo, então eu enterrei o talento. Um dia seremos nós cara a cara com Deus. O que você fez com os talentos que eu te dei? Eu te dei um mundo inteiro para você. Você governou? Ou você deixou que outros governassem sobre você? E não fez nada para que o mundo fosse melhor, para que o mundo fosse mais justo, mais humano? Você não serviu. É duro, hein? Esse confronto vai ser difícil. Então vamos lá, versículo 6. Os pequenos serão perdoados com misericórdia. Vamos dizer assim, aqueles que deu 5 talentos, ele multiplicou, né? E aquele que deu 2, ele multiplicou. Então, aquele que deu 5, ele deu conforme a capacidade dele. Então, se aquele que deu 5 e aquele que recebeu 2 recebeu 5, eles têm capacidades diferentes. Então, aqui, os pequenos serão perdoados com misericórdia. Ou seja, aquele que lhe deu menos talento vai ser cobrado menos. Aquele que deu mais talento vai ser cobrado mais. Então, os pequenos serão perdoados com misericórdia, mas os poderosos serão examinados com rigor. O Senhor de todos não recua diante de ninguém, nem se impressiona com a grandeza, porque ele criou tanto o pequeno como o grande, e a sua providência é igual para todos. Veja, ele dá igualmente para todos. Mesmo aquele, você pode falar, mas por que um recebeu 5, outro recebeu 2? Porque aquele que recebeu 5, ele estava mais preparado. Aquele que recebeu 5, ele tinha mais capacidade. Mas não significa que o 2 não tinha capacidade. Tinha também. Mas não adianta você receber mais do que aquilo que você... Muitas vezes você já parou para pensar, nossa, se eu tivesse tantos R$1.000 na minha conta, eu seria muito melhor, eu seria muito mais feliz. Será? Será que você teria capacidade de administrar esse dinheiro? Você já viu quanta gente que ganha na loteria, né? Porque aqui a gente está falando em dinheiro, em espécie em si, né? Mas tem, né, não só dinheiro, né? A prosperidade, a felicidade, são coisas que a gente também pratica e também a gente pode buscar.
Então, a prosperidade não é só dinheiro, né? Não é só riqueza financeira, mas é tudo. Mas, então, a gente, quanto mais a gente, recebe, mas nós temos capacidade se nós temos capacidade, Deus vai nos dando. Então, as pessoas, por exemplo, um exemplo, né, que eu estava falando, se a gente ganha na loteria, muita gente já ganhou na loteria, mas ele não tinha capacidade de administrar aquele dinheiro. O que ele acaba fazendo? Perdendo tudo. Gasta tudo, torra tudo. E depois de um tempo, o que ele vai fazer? Vai estar mais pobre do que quando ele não tinha ganhado na loteria. Percebe? Então não adianta eu querer de Deus que Deus me dê, se eu não tenho capacidade para administrar aquilo, querido. Então, o bebê precisa beber leite, né? A comida sólida só vai comer aquele que já cresceu, que já amadureceu, percebe? Então é muito interessante essa questão de talentos, de capacidade, de aprendizado. Então, quanto mais eu vou crescendo na vida, quanto mais eu vou aprendendo, mais condições eu tenho. E quanto mais e também quanto mais eu vou lendo a Bíblia, vou aprendendo, vou entendendo, mais eu vou melhorando, né, a minha vida, melhorando o dia a dia. E aí Deus vai me adicionando mais, vai me dando mais sabedoria. Então, se eu não busco, eu não sei, né? Mas eu não busquei por quê? Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. E eu tenho que anunciar. Você que está ouvindo aqui, a gente, né, trocando essas ideias, você também vai ficando, vai entendendo mais, vai vendo mais. Nossa, como a Bíblia é legal, como eu tenho tanta coisa para mim aprender. E aí eu já posso ir aprendendo, já posso ir falando, já posso ir ensinando. Tudo aquilo que eu aprendo, eu já vou passando. Por quê? Porque quanto mais você aprende, mais você passa, mais você cresce. Então, aprendeu, transborda na vida dos outros. Porque quando você transborda na vida dos outros, mais você cresce, mais você aprende, mais você tem condição de viver uma vida melhor e mais Deus vai atribuindo para você. Então, veja aqui. Versículo 8 agora. Mas um exame severo aguarda os poderosos. É para vocês, soberanos, que eu dirijo as minhas palavras, para que aprendam a sabedoria e não venham a cair. Olha, os que observam santamente a santa vontade dele serão declarados santos, e aqueles que aprendem encontrarão quem os defenda. Veja aqui que ele está falando que, olha, para vocês, soberano, eu dirijo as minhas palavras para que vocês aprendam a sabedoria e não venham a cair. Não venha cair em tentação, não venha cair de vocês massacrar o povo, vocês que cuidam do povo, vocês que devem fazer e trabalhar para o povo. Porque um governo, gente, um governo que a gente vê, né? O governo deveria, né, exercer o seu trabalho em função do povo, em função de uma nação. Porque se o governante tem uma nação próspera, uma nação rica, que todas as pessoas têm, ele consegue muito mais, o país dele produz muito mais, ele vai ter condições de dar melhor para os seus filhos, para os seus habitantes, e muito também poderá ajudar outros países. Mas um país que vive numa ganancioso, onde só aqueles que governam querem usufruir, então a população, as pessoas vão estar sofrendo, as pessoas vão estar... E vai acabando o quê? Empobrecendo uma nação. Então, quando o governo realmente governa com justiça, governa com retidão, governa com sabedoria, toda uma nação é feliz. Então, a gente percebe, né? Aí a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai tirando as conclusões de como está o nosso país, como está, né? Como que a gente está vivendo. Será que todo mundo tem condição de viver dignamente daquilo que ele trabalha, daquilo que ele ganha? Ele tem trabalho para todo mundo. Lógico que tem aqueles também que são muito folgados, né? Que aproveitam da situação para que piore mais ainda, né? A situação. Mas eu, sendo filha e filha de Deus, eu tenho que, independente de governo, eu tenho que ser o meu governo. Eu tenho que querer que o mundo seja melhor para mim e para minha família. Então, a partir do momento que eu vou trabalhando para isso, eu vou fazendo melhor para minha família e eu vou ajudando outras famílias a fazerem também melhor. Por isso que Jesus falava muito, né?
para que a gente cuidasse do pobre, da viúva, do órfão. Por quê? Porque essas pessoas é que precisam da nossa ajuda, né? Porque elas precisam crescer, elas precisam de ajuda realmente. E também o pobre que existe no nosso meio, nós temos que ajudar. Ajudar o quê? A ele crescer, a ele se transformar, a ele ver que ele tem uma identidade, que ele também é filho de Deus e que Deus não quer ver ele na miséria, na pobreza. Por quê? A miséria e a pobreza não é coisa de Deus, né? É coisa do inimigo, que quer destruir você. Então, quanto mais ele destrói os filhos, mais ele atinge a Deus. Então, se a gente aprender a vontade do Pai, a gente vai estar cada vez mais próximo do Pai e afastado dos inimigos. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu passo, mais eu transbordo na vida das outras pessoas e com isso eu vou crescendo e eu vou tendo prosperidade. Porque se eu não tenho, se eu não passo aquilo, se eu não transbordo na vida dos outros, eu não cresço também. Olha que lindo isso, né? Então, veja, um governo que governa bem, ele tem uma nação próspera, uma nação feliz. E olha o versículo 11, que lindo, ó. Desejem, portanto, ouvir as minhas palavras, anseiem por elas, e vocês receberão a instrução. Olha que lindo, né? A sabedoria é resplandecente, não murcha, mostra-se facilmente para aqueles que a amam. Olha que interessante isso aqui. Em Tiago 1,5, ele fala, ele fala assim, ó. Quer ver que legal? Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá sem impor condições. Todavia, é preciso pedir com fé, ele fala, né? Porque se você duvidar, pronto, já perdeu tudo, né? A fé é crer, a fé é acreditar. Então, se você duvida, você não tem fé, certo? Então ele fala, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá sem impor condições. Tiago 1,5. Então aqui ele fala, a sabedoria resplandecente, não murcha, mostra-se facilmente para aqueles que a amam. Ela se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Lá em Tiago 1,5 ele está falando exatamente isso. Ela se antecipa, revelando-se espontaneamente aos que a desejam. Veja, ela se antecipa. Aqueles que a desejam buscar sabedoria, a sabedoria vem de encontro. Então, busquemos cada vez mais a sabedoria. Mas para buscar sabedoria, nós precisamos transbordar na vida das pessoas. Tudo aquilo que eu vou aprendendo, eu já vou passando. Tudo aquilo que eu vou tendo conhecimento, eu já vou passando. Para que a sabedoria nunca saia da gente, né? Porque a sabedoria vale mais que o ouro, vale mais que a prata. Na mão direita ela tem vida longa, né? Ela tem, acho que na mão direita tem riqueza e na mão esquerda ela tem vida longa. Tá lá em Provérbios, capítulo 3. Lê o capítulo 3 de Provérbios que você vai ver tudo sobre sabedoria, muito lindo. Então veja aqui, quem por ela madruga não terá grande trabalho, pois a encontrará sentada junto à porta da sua casa. Olha, gente, que coisa mais linda a sabedoria. Refletir sobre ela é a perfeição da inteligência, e quem cuida dela ficará logo sem preocupações. Ela mesma vai por toda parte, procurando os que são dignos dela. Aparece a eles bondosamente pelos caminhos, e ele vai de encontro em cada um dos pensamentos deles. O princípio da sabedoria é o desejo autêntico de instrução, e a preocupação pela instrução é o amor. Quando eu me preocupo por instrução, por que estou me preocupando? Porque eu quero conhecer mais a palavra, mas para mim só? Não. Eu quero conhecer para me passar para os outros, para me transbordar na vida dos outros. Isso é a verdadeira sabedoria. Porque não adianta eu ter conhecimento para mim, eu vou ter um cérebro obeso. Eu vou ter só conhecimento para mim, mas eu não passo para ninguém. Então eu preciso ter conhecimento para que eu possa passar. E olha que lindo que fala aqui, ó, o princípio da sabedoria é o desejo autêntico de instrução. E a preocupação pela instrução é o amor. O amor é a observância das leis da sabedoria. Por sua vez, a observância das leis é a garantia da imortalidade. Veja?
E a imortalidade faz com que a pessoa fique perto de Deus. Portanto, o desejo pela sabedoria conduz ao reino. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. E nós vamos parar aqui no versículo 20. E aí depois a gente continua. Vamos terminar só esse pedacinho aqui, ó. Chefe dos povos, se vocês gostam de tronos e cetros, honrem a sabedoria e vocês reinarão para sempre. Olha que lindo, né? Então, você que é, né, governante, você que é chefe, você que lidera um povo, você que é líder, e todos nós que somos, né, filhos e filhas de Deus, nós temos que pedir por sabedoria, desejar por sabedoria, porque a sabedoria conduz para o reino. E se nós queremos viver o reino de Deus, nós temos que buscar sabedoria. Nós temos que se abrir para a sabedoria, buscar com toda a confiança, buscar com todo o amor e buscar para que a gente possa encontrar e buscar com fé, acreditando que Deus vai nos revelar toda a sua palavra, toda a sua vontade, toda a sua bondade para nós e automaticamente nós também passaremos e transbordaremos nas vidas das pessoas, para que todas as pessoas possam ter paz, possam ter vida e abundância, possam viver o verdadeiro sentido da vida, descobrindo a sua identidade, que você é filho e filha de Deus e que você tem um propósito nessa terra, um propósito de viver, desfrutar e transbordar na vida de cada um daqueles que estiver próximo de nós, né, para que a gente possa ter uma vida que Deus nos fez, né, seus filhos dignos de sermos reis, né, porque Ele é o rei, é o dono do mundo. E nós somos filhos do dono do mundo, olha que lindo. Mas para isso nós temos que buscar sabedoria. Para isso nós temos que conhecer o verdadeiro amor de Deus. E conhecendo o verdadeiro amor de Deus, não tem como, gente. Não tem como a gente não passar para os outros. Então era isso que eu queria passar hoje. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Vai lá, abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho. E você também abençoe cada um que estiver próximo de você. Seu filho, suas filhas, sua esposa, seu esposo, né? As pessoas que trabalham com você. Sempre comece o trabalho fazendo uma oração, invocando a Jesus, né? Que Ele esteja invocando, que Ele envie sabedoria para que você possa, naquele dia, ser luz para as pessoas e fazer com que o seu trabalho resplandeça, que o seu trabalho que você se faça digno do seu trabalho, para receber o seu sustento, para receber sua vida, né? Para receber o seu sustento para a sua vida e que você possa ter vida em abundância. Leve a palavra, busque por sabedoria e transborde na vida das pessoas. Um beijo no coração, fica com Deus.